Olá a todos, estamos aqui em mais um podcast e o convidado dessa vez é o Ademar Vieira. O Ademar Vieira ele é jornalista, roteirista, quadrinista e ilustrador. É formado pela Universidade Federal do Amazonas em Comunicação Social e fez o curso de roteiro na Academia Internacional de Cinema em São Paulo. Atualmente trabalha como roteirista de conteúdo audiovisual na empresa Petit Fabrique, onde assina roteiros de séries infantis e games. É membro fundador do estúdio Black Eye e autor de HQs como Sete Cores da Amazônia, em parceria com Tia Santos, e a Juricaba, que rendeu indicação de melhor HQ de 2021 pelo Prêmio Jabuti, realizado em parceria com o ilustrador Jusilande Júnior. Ademar, primeiramente, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Léo. Pô, uma honra aí estar participando aqui, fortalecendo o cenário do Norte, né? Nosso Norte tão esquecido, tão sofrido, né? Mas a gente faz de tudo por ele, né? Com certeza. Então, vamos lá. Falando sobre a Juricaba, né? Que eu acho que é o teu trabalho mais recente. A Juricaba foi uma graphic novel, né? Que tu fizeste, que foste o roteirista sobre o guerreiro indígena, né? De mesmo nome, que ele concorreu ao Prêmio Jabuti na categoria de história em quadrinho. E essa obra, ela teve teu roteiro, ilustração do Jusilande Júnior, teve a arte final do Tia Santos. E essa história, ela narra a existência do líder indígena Manaó. É Manaó ou Manau? Só fala muito Manaó, né? Mas, na verdade, ninguém sabe ao certo. Mas pode ser tanto Manau quanto Manaus. Tanto é que o nome da cidade ficou Manaus, não Manaó. Trocaram por um U, né? Porque é portuguesou. Como foi a tua inspiração para escrever essa história? Primeiramente, o Ajuricaba, ele é um símbolo de resistência, né? Um personagem histórico tão forte quanto o Zumbi dos Palmares, né? Sim. Teve uma importância absurda, né? E ele tem a sua existência, né? Sua história não muito conhecida. Aliás, pouquíssima. É muito pouco conhecida, né? Inclusive dentro de Manaus, o que é mais bizarro, né? Eu lembro de quando eu tive a ideia de fazer o quadrinho, eu comentava com as pessoas e algumas pessoas falavam assim: a lenda do Juricaba, né? Aí eu falava: não, cara, não é lenda não, isso aí aconteceu, fato histórico. E a pessoa ficava: é mesmo, você tem uma lenda. Não, cara, não é uma lenda, são vários registros históricos que deram origem a várias histórias que foram contadas, né, principalmente dos anos 40 aqui, pelos romancistas da época, de uma forma folclórica, de uma forma, né, misturando um pouco de lenda e tal, e a partir daí criou essa outra narrativa de que ele também era uma lenda, né, mas na verdade nunca foi um cara muito fora da curva, né, por sinal. Então, já tinha essa coisa, né? Só que o Juricaba estava aí, né? Uhum. Nem eu não estava ligado nisso e tal. Até que eu fui fazer um quadrinho com o Jusilande de temática indígena, né? E aí, quando eu sentei para escrever o roteiro, que eu pensei assim: caramba, eu não sei porra nenhuma. Eu tô aqui, né, bicho? Eu tô aqui em Manaus e tal, não sei porra nenhuma. Eu vou comprar uns livros sobre o assunto, né? Pra eu me inteirar, né, cara? Meu conhecimento não pode ser igual ao do cara de São Paulo, do Rio. Eu tenho que ter um conhecimento maior, tenho obrigação, né? Ainda mais se eu vou escrever sobre o assunto. Aí eu comecei a comprar uns livros, né, sobre o assunto. Aí eu me deparei com o livro do Márcio Souza, que é um grande escritor do norte, né, do país, do Amazonas, daqui, de ficção, né? Mas ele também o pessoal fala aqui, né? Ele é metido a historiador, que ele não é academia, mas ele lançou uns livros de história do Amazonas e tal, que o pessoal, os historiadores, torcem o nariz, né? Só que aí eu, como gosto do Márcio Souza, né? Eu peguei assim, porra, vou pegar um livro desse do Márcio. O que é um romancista escrevendo um livro de história do Amazonas? Deve ser um negócio interessante. E de fato era bastante interessante. Comecei a ler e, tipo, ele simplesmente, acho que sentou no computador e começou a escrever tudo que ele sabia sobre a história do Amazonas, assim, de uma forma bem solta. Mas, obviamente, que ele pesquisou muita coisa e tal, né? Mas a forma como ele escreveu é muito legal. E aí tinha um capítulo reservado ao Juricaba. Quando eu li aquele capítulo, eu falei: puta que pariu, é isso aqui que eu vou fazer, cara. Porque o Márcio Souza já fez a primeira pesquisa, assim, tipo, a primeira peneira para fazer aquilo ali.
E ele foi o cara que mais escreveu sobre a Juricaba em forma de ficção. Fez peça de teatro sobre a Juricaba, escreveu outros livros de contos e tal. Ele foi um desses caras dos últimos a criar alguma coisa no universo da Juricaba que é ficção. Uhum. Né? Só que ele não, ao contrário do pessoal dos anos 40, ele não fazia de uma forma folclórica. Ele fazia de uma forma que parecia que era real, né? Só que era ficção. E aí eu peguei aquilo e falei, porra, vou fazer um quadrinho sobre isso. Foi justamente quando pintou a oportunidade do edital, né? Aí eu cheguei pro Juscelino e falei, cara, já sei o que a gente vai fazer. E a gente vai ganhar essa porra. Aí o que foi? A Juricaba. Aí a gente já sabe. O Manauara médio já sabe o que é a Juricaba. Aí ele, puta merda, a Juricaba é isso, bicho. Já era. Aí foi só trabalho, né? Aí fui fazer uma pesquisa um pouco mais muito zoada, assim, né? Pro edital, né? Alguma outra coisa que eu achei na internet, mas pouca coisa, a maioria estava ali naquele capítulo do Márcio Souza. Aí, com base nisso, eu fiz o projeto, né? Mandei para a prefeitura. Não demorou muito, como eu já esperava, pela importância, relevância do personagem, não porque eu sou foda, né? Mas pela relevância do personagem, eu já sabia que ia passar. Aí passou. Aí eu, puta merda, passou, cara, é agora. Onde é que eu vou tirar a informação da Juricaba? Eu vou ter que fazer essa pesquisa, né? Não posso escrever qualquer coisa. O que o Márcio Souza escreveu só deu para fazer o projeto, né? E aí foi quando eu fui para campo, né? Aí, por sorte, tinha um amigo que é livreiro aqui da Amazônia. Ele tem uma banca, que é a banca onde a gente faz os eventos aqui. Já fica até conhecido como uma banca de quadrinhos, mas na verdade não é uma banca de quadrinhos, é uma banca de livros sobre a Amazônia. Os quadrinhos estão entrando lá agora, os quadrinhos independentes, locais, estão invadindo as prateleiras lá. E aí esse cara, bicho, Joaquim Melo, ele me forneceu, assim, tudo que tinha do período, né? Sem cobrar nada. Isso é importante, ele, né? Tem isso aqui. Tá? Primeira coisa que eu pensei assim, eu preciso entender o que estava acontecendo aqui naquele período. Então, apesar de todos os livros de história que falavam sobre o período, aí peguei um monte e tal. E aí ele me apresentou um amigo dele que é historiador. Aí, fala com esse cara que ele tem um canal. Aí, esse cara que foi o pulo do gato, né? Historiador. Sim. Ele fez uma pesquisa a nível acadêmico, né? Pegando teses de mestrado, teses de doutorado, também sobre o período da Juricaba e que falavam de Juricaba. E aí foi o divisor de águas aí, né? Quando meti a mão nesse material que eu falei, agora sim, eu tô com um negócio foda na mão. Aí fui ler, né? Fui ler tudo e tal, descobri um monte de coisa e uma das coisas mais interessantes foi uma citação lá em uma dessas teses. O cara falava que tinham sobrevivido 140 palavras da língua extinta, que é a língua Manaus e tal, e que estavam no livro e o abençoado escreveu o nome do livro lá. Eles estão no livro tal. Falei, caramba, tá aqui, mano, preciso achar isso. E aí procurei na internet e não achei. Aí eu levei pro Joaquim, né? O Joaquim é um cara foda também, né? Conhece também outros livreiros e tal. Aí eu cheguei, cara, preciso desse livro aqui, um livro que foi originalmente publicado em 1800 e pouco. Nossa! Aí ele, deixa eu ver isso aqui, cara, deixa eu ver se eu consigo. Aí ele começou, ligou pra lá, ligou pra cá, não sei o que, lá parece que não achou o livro não sei aonde. E aí o cara localizou a página onde tava e tirou foto pra mim das últimas palavras da língua Manaus. E aí me mandou, aí fechou tudo, né? E agora sim, cara. Eu fiquei pensando assim, eu não sou historiador, não tenho método de pesquisa, sou só um jornalista e quadrinista. Fiquei pensando, vai chegar um momento que vai aparecer algum historiador, vai me questionar aí, um antropólogo, alguma coisa assim e tal. Mas eu tô esperando até agora, já tem mais de um ano aí, né, que saiu o quadrinho e tal. Aqui tem vendido pra caramba, até agora não apareceu. Eu espero que não apareça também, né? Não, se aparecer, que venha para contribuir, né, cara? Sim. É bem legal, então, esse teu relato, Ademar, que tu fizeste, como o personagem principal já não tinha relatos, não tinha um material sobre ele, procurou o contexto histórico da época, né? Que possivelmente deu esse teu embasamento, né? E uma coisa legal que tu ter falado sobre o edital, a Juricaba, essa tua HQ, ela foi contemplada pelo edital, como mesmo tu falaste, né, em 2018. E isso deu a condição financeira para que esse livro viesse a ser publicado. Foi pelo selo do Black Eye Studio, não é isso?
Foi. E é interessante como essas políticas assim de fomento à cultura passaram a olhar agora o quadrinho, né? Que antes era uma coisa assim meio tímida, né? Eles não tinham assim não era uma coisa muito vibrante aos olhos do poder público. E após assim o surgimento de alguns artistas que se destacaram, né? A gente pode citar aí o Gidalt e vários outros, né? Após esse surgimento desses artistas, né, de destaque no cenário nacional, de repente explode essa forma começou a atrair os holofotes, né, para esse segmento, e está tendo essa grande visibilidade, está tendo essa oportunidade de obras entrarem em editais. Isso é muito legal. Qual é a importância que tu vê nessas parcerias entre estados e os autores? Cara, é importantíssima, né? Graças a isso que a gente consegue falar da nossa cultura, fazer com que outros lugares, por exemplo, a Juricaba foi além do estado, né? Geralmente a obra fica circulando no estado e tal, né? Mas tipo, a Juricaba foi além do estado, né? E até vai pro exterior em breve. Então é uma coisa fundamental, cara. Como é que você vai fomentar a cultura, né? Se você não investir, né, nos artistas, não der uma chance, né? Por exemplo, vou dar um exemplo assim, uma coisa é você, tipo, ter uma visão elitista de cultura, onde você, digamos, a gente faz um evento aqui, traz um quadrinista de fora com dinheiro público, vem um cara lá, sei lá, pode fazer até o Frank Miller, para vir aqui, dar uma palestra e tal, o pessoal vai ouvir, depois o Frank Miller recebe a grana dele, vai embora, vende os livros dele aqui, né? E aí o que ficou? Nada, né? Foi só um gasto de dinheiro e um oba-oba, uma coisa para gestão. Agora, quando você pega esse dinheiro e ao invés de fazer isso, você investe no artista local, é óbvio que nem todos, né? Nem todos vão se destacar, né, de uma forma absurda. Mas alguns vão, né, cara? E se for uma política que perdure, ao longo desse processo, a quantidade de artistas que vai se destacar é maior ainda. Pode trazer prêmio, pode criar obras que vão ficar para sempre, né? Como a Juricaba vai ficar, tenho certeza. No dia que eu fiz a doação para as bibliotecas aqui, né? Foi a primeira coisa que eu fiz quando recebi a Juricaba da Gráfica. Eu falei, porra, agora eu já posso até morrer, cara, porque eu sei que vai ficar aí para sempre, cara. Meus moleques daqui a 30 anos vão chegar na biblioteca e isso aí vão pirar ainda. Por quê? E agora mudando um pouco de assunto, mas uma coisa que eu queria falar, assim, não foi a primeira vez que fizeram um quadrinho sobre a Juricaba. Não foi. Eles já tinham feito um quadrinho sobre a Juricaba nos anos 80. Só que qual é a diferença dessa vez? Nos anos 80 fizeram de uma forma super didática, como um material paradidático. Sim, entendo. E eu, quando peguei o projeto para fazer, eu estava com outra visão. Eu falei, não vou fazer um material paradidático, embora possa ser usado como um material paradidático. Mas eu queria fazer uma obra que tivesse um envolvimento emocional bem forte mesmo, sabe? Como roteirista, eu já me sentia preparado para fazer isso. Então, eu vou fazer uma obra que eu duvido que o cara, né, vá ler isso aqui e tal e vai descartar assim, sabe? Eu quero gerar envolvimento, eu quero que a pessoa entenda o que foi o genocídio dos povos indígenas, né? Eu quero que a pessoa entenda o que foi o processo de colonização, que não foi uma coisa pacífica e ordeira como a gente via nos nossos livros de história, não, né? Não mostrando a violência, falando de uma forma assim super superficial. Não, cara, quero mostrar a criança com varíola, quero mostrar o estupro da mulher indígena, quero mostrar tudo. Toda a violência, né? Toda a violência que ocorreu, né? Violência psicológica, inclusive, tem um personagem que é o Teodósio, que ele fica subjugado pelos padres, né? Sim. E aí ele sofre violência psicológica, né? Para perder a identidade dele como Manaus e assumir a identidade de civilizado, né? Então eu queria fazer isso. E eu acho que é por isso que a obra foi tão longe, né? Até a ponto de chegar a ser indicado no Jabuti. Isso foi muito importante, né, cara? Eu acho assim que as histórias hoje em dia elas estão evidenciando muito a cultura amazônica, né, e os povos originários. E elas estão ganhando cada vez mais espaço no país, né, e despertando esse interesse pelos fãs da HQ. Né? Eu acho isso muito legal. E esse teu trabalho, assim,
eu achei fantástico, eu li e vejo que ele é tudo isso que ele está falando mesmo. Ele vai ser um livro que vai ficar daqui a anos, vai ser um ponto de referência, né? E aquela que era uma lenda, um personagem folclórico, não, dá para ver que faz parte da história e cultura da região. Eu acho muito legal, porque assim, eu como paraense, eu não conhecia a história do Ajuricaba, sabe? E eu achei a história belíssima, assim como nós também temos aqui, assim, os heróis do povo, vamos dizer assim, que esses personagens que a gente não conhece a história porque não interessava alguém ter esse herói, sabe? Esse herói popular, esse herói assim que é da massa, do povo, aquele que sofreu violência. Então eles preferem enfatizar outros heróis ou de outros personagens do que da nossa própria região. Então eu acho importantíssimo isso que tu fizeste. Uma coisa que eu achei legal que tu falaste sobre o resgate da língua extinta, né? Da língua Manaus, né? Como foi que tu pegou esse idioma que foi extinto no século XVIII, tem poucos registros? Como é que foi tu colocar isso na HQ? Ela entrou assim, as palavras que tu utilizaste, elas entraram cirurgicamente na história? Tu pensou assim, não, essa palavra combina bem com esse espaço, ou simplesmente assim, fluiu e tu viu aqui entra essa palavra? Como foi esse processo? Ah, tá. Antes de responder a tua pergunta, eu queria só acrescentar mais uma coisa. Claro, claro. É que, mais uma vez falando sobre edital, foi a forma mais barata de contar essa história, através de um quadrinho. Imagina se isso fosse um filme, ou mesmo um documentário, quanto não custaria, né, cara? E foi um edital que a gente ganhou, o quê? 23 mil, cara. Olha só, né? É uma história que contagia, né? Assim, tipo, quem lê o Ajuricaba geralmente indica, né? Eu percebo isso, né, cara? Quem lê sempre indica, então é porque mexeu com a pessoa, né? E se fosse de outra forma, pô, você vai gastar uns 4 milhões, 5 milhões, sei lá, ou mais, né? Se fosse um filme, por exemplo. Tanto de personagem que tem. Então, a língua foi um presente, cara. Foi um presente pensando no povo de Manaus. Por quê? Porque a gente aqui não faz ideia, né, cara? A gente não tem nenhum laço mais com a cultura Manaus, né? Não temos, né? Embora a gente mora na cidade de Manaus, talvez a gente tenha, né? Talvez não. Provável que o sangue ainda, o DNA dos Manaus ainda esteja por aqui, porque acredito que nem todos foram exterminados, alguns, né? Os mais novos devem ter sido levados pelos carmelitas e tal, as mulheres estupradas, enfim, o DNA tá aqui ainda, né? E aqui também, né? Porque eles vieram também, alguns vieram presos aqui para Belém, né? Para Belém também. Então, a cultura que se perdeu. Então foi um achado. Quando eu soube que existia essas 140 palavras, eu falei, porra, tem obrigação de colocá-las trazer de volta, né? Séculos depois, essas palavras pelo menos para o conhecimento do povo que mora aqui nessa região. Só que quando eu me deparei com as palavras, eu vi que tipo, dá para aproveitar muita coisa, porque eu não sei como foi a conversa do expedicionário francês que anotou, mas o cara estava interessado em outras coisas que não batiam com a HQ, né? Eu pensava, pô, é um povo guerreiro, com certeza vai estar lá guerra, vai estar lá flecha, vai ter lança, tal, todas essas coisas, tipo, coisas relacionadas à guerra e tal, mas não tinha nada relacionado à guerra. Nada relacionado à guerra. Não tinha coragem, não tinha... Cara, tinha várias coisas, tinha muita coisa boba, assim, que não valia a pena, sabe? Colocar. Aí eu peguei algumas chaves, tipo, pai, irmão, a lua, que é uma hora citada, o grito de guerra, né? Coena Manaus, que ele repete tanto. Eu tava buscando um grito de guerra forte, mas a palavra que me salvou foi essa, Moena, que significa vamos, vem comigo. E aí eu juntei com Manaus, que é o nome dos Manaus, então ficou Moena Manaus, o grito de guerra deles. E aí salvou, né? Porque senão ia ser complicado. Eu queria que tivesse um grito de guerra que fosse na língua. Não queria que fosse um grito em português. É difícil, né? Esses registros. O nome do meu estúdio é Mapuá Estúdio. O Mapuá é o nome de uma antiga tribo aqui do estado, na Ilha do Marajó, que a similaridade com
Manaus ou Manaus, eles muito parecidos também, dizimados, não se renderam, sabe? Foi uma das poucas tribos que também não se renderam à colonização portuguesa, e por isso elas foram exterminadas, sabe? Quase nada a gente tem a respeito disso. Como eu fui morador da região lá do Marajó, eu conheci muito através de lendas também. As pessoas tem um rio lá na região da Ilha do Marajó que se chama Rio Mapuá, mas os moradores lá não sabem o significado, sabe? Essa tribo lá também tinha um outro nome, que era muito falado, porque assim, eles para preservar, teve algumas tribos que se renderam muito fáceis aos portugueses, então tinham muitos índios que eram infiltrados para saber como era que ia ser os ataques, então para eles preservarem tanto a cultura deles quanto as técnicas de guerra, de invasão às colônias portuguesas, assim, a parte da colonização portuguesa, eles tinham uma língua que ela não era conhecida pelas demais tribos, sabe? Então isso contribuiu demais para que não tenha registro, sabe? Porque assim, era um dialeto muito específico deles. As outras tribos não conheciam, ninguém conseguiu registrar. Então é muito complicado também. E eu achei a história belíssima quando eu conheci, então é uma homenagem também a essa questão histórica da minha família também. Eu disse, vai ser o nome do meu estúdio, vai ser Eu pretendo, de repente, escrever também aí um pouco sobre essa tribo, que eu acho que a gente tem que preservar isso, né, cara? A gente precisa preservar. Ontem uma pessoa falou assim que as histórias, quando elas são apenas contadas, elas não permanecem. Quando tu escreve essa história, ela reforça e ela é perpetuada. Então é isso mesmo, sabe? Eu pretendo, assim, é a mesma coisa, ninguém conhece aqui. Se você perguntar para alguém, pessoa da região que mora no Rio, lá na beira do Rio, não conhece. Então imagina a gente falar a respeito, fazer uma pesquisa, né, a respeito disso. Uma coisa louca que aconteceu foi que um missionário da Igreja Católica, né, e a Igreja Católica que leva bastante porrada, né, no quadrinho, principalmente os missionários. O cara se amarrou, né, ele leu, gostou pra caramba, ele comprou 300 exemplares e distribuiu para várias aldeias indígenas. Depois bacana! Foi. Mas ele não mandou para Roma para ser excomungado, não, né? Não, eu até fiquei na dúvida. Assim, eu falei, caramba, será que esse cara leu o quadrinho, cara? Porque ele tá comprando as cegas, assim, 300 exemplares. Quando ele lê, ele vai querer tacar fogo. Porque a igreja Católica, não digo que foi demonizada, porque é a realidade ali, né? Então mostramos o lado mais podre da igreja, né, cara? Naquele momento que tava fazendo prestando serviço para colonização, né, cara? E tipo, com a desculpa de estar salvando almas, né? Estava ajudando a exterminar, né? Mas a igreja tem esse papel, né? Talvez ele seja um religioso mais consciente, né? E resolveu que isso faz parte. Eu acho que é bem legal isso dele levar para as tribos, para as comunidades, assim, para outras tribos, né? Para elas verem, né? Que é um processo de resistência. Isso é legal também. Vamos falar, Ademar, um pouco de uma outra obra tua, que é o Sem Palavras, né? É uma outra HQ tua muito legal, muito sensível, né? Ela é uma compilação das tuas tirinhas que fizeram muito sucesso na internet, nas redes sociais, né? E todas elas são, assim, carregadas de muita emoção, poesia e, ao mesmo tempo, críticas. Elas transmitem, assim, tanto mensagens fortes, mas cheias de esperanças, né? Assim, por dias melhores. Elas falam sobre amizade. Às vezes é de desesperança mesmo. É desesperança. Mas, ao mesmo tempo, elas abordam, assim, temas sensíveis como o racismo, o preconceito contra a comunidade LGBTQIA+, desigualdade social, né? Então, elas falam de violência, destruição do meio ambiente. Eu acompanhei bastante aquelas tirinhas, porque elas me fascinaram muito. E o mais legal disso tudo, eu acho que não é um spoiler, mas tudo isso sem palavras, né? Que é o título desse livro, dessa HQ, tudo sem palavras. Tu acha que essa projeção que ela teve, assim, que ela chegou em vários lugares do mundo, né? Tu acha que essa projeção que ela teve desse teu trabalho, que chegou em mais diversos lugares do planeta, teve a ver com o fato dela não ter nenhuma palavra? Sim, né? Foi uma coisa engraçada, até tô tocando nesse assunto aí, que eu fui dar workshop aí em Belém, né? E aqui teve duas pessoas, né?
que levantaram essa bola, assim, tipo, é impressionante, tipo, fazer uma análise de semiótica e tal, sem palavras, não sei o que e tal, falaram pra caramba, aí primeiro um falou, depois outro falou, fizeram uma análise fodida, assim, eu fiquei de boca aberta, assim, aí no final perguntou, isso foi intencional? Eu falei, não, foi sem querer. Foi sem querer, gente. Tipo, essa obra já é uma compilação de coisas que aconteceram durante 2 anos na internet, né? Só que, tipo, é uma compilação. Então, tipo, o título foi a última coisa que eu pensei. Ainda sofri com isso ainda, por aquilo que pareça. Fiquei sofrendo para achar um título que linkasse todas as tirinhas e tal. E aí foi quando eu encontrei Sem Palavras. Porra, é isso. A única coisa que linka todas as tirinhas é que elas não têm palavras. Só que, se for ver lá no início, né, quando eu comecei a fazer, não era uma regra não ter palavra. Eu só tava... Eu tinha vontade de usar o mínimo possível, mas não era uma regra. Eu quebrava isso com frequência no início. Eu fazia vários quadrinhos e no último tinha uma frase. Sabe? Começava assim, então fazia uma aqui, tinha uma frase aqui, outra ali, e vários não tinham, saca? Mas não era uma regra. Aí o que aconteceu? Isso não estava me incomodando de modo algum, normal. Só que aí, de vez em quando, pintava aquela ideia que realmente não precisava de uma palavra. E aí eu fazia, né? Sem palavra nenhuma. E aí, uma dessas que eu fiz, elas viralizou e rompeu a fronteira do país. Começou a viralizar no Chile, na Argentina, quando eu vi já estava no México, Peru e tal, foi embora. E aí que caiu a ficha. Aí eu falei, pô, cara, tá todo mundo dos outros países curtindo a tirinha porque não tem palavra, né? Falei, pô, a partir de agora eu só vou fazer 100 mesmo. Não vou colocar mais palavra nenhuma. Aí, a partir daí que virou, né? Eu já tinha feito várias antes. E aí virou uma regra. Então, pra mim agora, tipo, eu descarto um monte de ideia que não tem como fazer sem falar por causa disso. Me desdobrando lá no Instagram pra tentar falar com o pessoal, porque tipo, cada pessoal chega com uma língua diferente lá. E aí, às vezes eu taco foda-se, você quer pro Brasil e tal, aí escrevo só em português. Mas que eu falo, isso aqui só interessa pro brasileiro, eu vou falar só pro brasileiro e tal. Tem coisa que eu posto assim, aí fica o pessoal lá, não entendi, é que bota aquele, aperta o botão de tradução e não traduz legal, né, e tal. Cara, quando eu quero falar com todo mundo, aí eu já faço isso, né, coloco em inglês, espanhol e português. Porque esse botãozinho da tradução nem sempre ele é legal, né? Mas quanto mais você escreve, que eu gosto de escrever muito, né? Quanto mais você escreve, pior, né? Aí eu mesmo procuro fazer a tradução, não sou também nenhum poliglota, mas eu tenho uma assessoria aí dos amigos que ajudam nessa hora, né? Nessa hora. E acontece assim, por conta disso, das pessoas de outros países, de repente eles não têm a mesma... Mesmo o quadrinho sendo uma coisa assim que tu não precisa... basta tu ver a sequência que tu não precisa de uma explicação propriamente dita, né? Tu não precisa ter uma coisa assim que, tem essa regra aqui. Acontece de alguém assim de um outro país simplesmente não entender ou, por conta da cultura dele, ele acaba entendendo de outra forma a mensagem que tu estava fazendo na tirinha? Cara, eu percebo que porque eu vou metodando na ferida, né? Muitas tirinhas são polêmicas e tal. Gosto de discussões principalmente quem é conservador ou extremista não gosta, né? E eu percebo que quem reclama geralmente é uma pessoa que está com essa visão, né? Eu tenho uma tirinha que de vez em quando aparece, até hoje alguém vindo puxar uma discussão lá, que é a tirinha do Black Lives Matter, onde eu mostro o rapaz que foi morto lá nos Estados Unidos, o George Floyd. Eu peguei ele e usei ele como símbolo de todos os negros nos Estados Unidos.
né? Colocando ele como um escravo escravizado, na verdade, está sendo leiloado ali no porto, né? Em 1700, 800, alguma coisa ali. E a partir daí você vai acompanhando ele. Tipo, ele vai trabalhar e tal nos campos de algodão, ele leva chicotada, aí vem a absolvição, aí ele tenta arranjar emprego, né? Todo mundo olha com discriminação, é perseguido pelos racistas, pelo Ku Klux Klan e tal. Aí vou mostrando, né? Aí vem até os anos 60, Martin Luther King, Malcolm X, não sei o quê, protestos pelos direitos civis dos negros, blá, blá, blá. Eleição do Obama, quando parece que chegou no, né, melhor ponto, né, da história dos negros dos Estados Unidos. E aí logo depois acontece isso, né? O cara é morto algemado. Né? E aí vem um monte de gente, né? A maioria das pessoas que me seguem, obviamente, elas compactuam com a minha visão. Aí aparece um ou outro ali que fica querendo discutir e tal. E eu nunca discuto, né? Minha visão já tá ali. Certo. Vou falar mais o quê? Já tá lá, é isso aí, cara. É isso que eu penso. Eu deixo eles lá falando sozinho, né? Mas geralmente é isso, não tem que explicar nada, não. Sempre tem esses que surgem, né? Eu acho que a função de nós que produzimos quadrinhos, o cara que produz arte, que produz tudo isso, faz parte de falar. Nós somos seres políticos, né? Nós devemos falar assim sobre isso, porque a gente não pode ficar... eu não vou fazer um quadrinho que de repente não tem nada a ver comigo, sabe? A minha essência está no meu quadrinho também. Então, se for para falar sobre política, a gente tem que tocar no assunto, né? Mas tem gente que quer tapar o sol com a peneira, tem gente que quer simplesmente fazer isso, assim, o cara nem entende, de repente, o sentido e já entra para uma polêmica. Na verdade, ele não quer nem... Ele quer problematizar, né? Ele quer fazer isso, ele quer uma discussão infundada e uma discussão que não leva a lugar nenhum. Ele não quer discutir o problema, ele quer uma discussão realmente verbal que não vai ajudar em nada. Mas faz parte. Só ele se irrita porque ele não concorda e quer passar essa irritação adiante, só que aí aceita quem quer, né? Com certeza. Eu também não dou gasto com esse tipo de coisa. Para ser sincero, eu acho que eu até já te falei uma vez, apenas uma vez eu discuti com uma pessoa assim num quadrinho, sabe? Numa postagem minha, que ele entrou lá, eu achei fiquei com muita raiva pelo fato do cara não me conhecer e simplesmente entrar lá e fazer um comentário super, sabe, super negativo, mas assim, regado a muito ódio e simplesmente porque ele não concordava com o que eu estava falando e eu não estava nem tocando num assunto crucial, era uma coisa bem leve. E ele pegou, e isso eu estava tratando de forma bem humorada, eu não estava nem metendo o dedo na ferida, para ser sincero. E ele veio com uma violência extrema, aí eu fiquei contrariado e também discuti com ele. Só que depois eu vi, não leva a nada, porque esse cara vai ser esse tipo de gente, assim, é sempre dessa forma. Então, eu deixei para lá, deixa ele falar sozinho também. Demal, eu acho muito legal e tem que ser dito a questão do teu desenho, do teu quadrinho, né, feito em aquarela, e isso se torna uma característica muito, muito interessante, né? Tu tem todo esse cuidado, e a gente sabe que a aquarela tem um processo aí que, de repente, tu pensa em fazer alguma coisa de uma forma aí devido a usar a aquarela, porque não é aquarela, não é um sistema, não é um programa no computador que simula a aquarela, né? Tu faz a aquarela mesmo, aquela com pincel, água e... Não, eu fiz a capa só, que foi manual. O miolo todo, o que eu faço pro Instagram é todo digital, é aquarela digital. Aquarela digital? Olha, eu vi um vídeo, tô fazendo lá o desenho, disse, olha, o cara tá fazendo... Mas eu tava fazendo a capa ali. A capa e a contracapa eu fiz na aquarela manual. Olha, fui enganado. No Catarse eu coloquei também pro pessoal. Quem quiser arte original, eu fazendo a aquarela. Eu fiz pro pessoal, né? Daquele vídeo do Catarse? Não, mas lá nas recompensas estava lá a arte original. Certo. O vídeo eu tava mostrando que eu fazia os dois, né? Tanto aquarela quanto digital. Pô, Ademar, sacanagem, eu fui enganado, então. Eu pensei que tu tinha todo... Que bom, né, não desprestigiando, por favor, não leve isso. Pois eu fico feliz, cara, quando a pessoa confunde o digital com
Manual é sinal de que estou fazendo um bom trabalho no digital. Com certeza, ele ficou muito bom. Eu olhei assim, porque o processo da aquarela é muito complexo, né? E no digital não é fácil também, não. O pessoal pensa que tá fazendo o que o computador está fazendo, não. Eu duvido, se o cara não fizer nenhum curso de aquarela e você dá aqui, ó, tá aqui, faz aqui no Photoshop aquarela, não vai sair, cara. Porque tem que ter conhecimento. Tu tem que ter experiência primeiro fazendo aquarela manual para te conseguir simular. Porque não é o computador, não, que vai... Não é simplesmente o brush, não. Aí você consegue entender como é que a água iria... Ele ia se comportar, né? No papel. Comportar ali, porque você já viu antes, você já fez no papel e aí você tenta reproduzir. Toda uma arte ali. Pô, mas de qualquer forma, parabéns, porque ele ficou perfeito. Realmente eu olho, para mim, tudo era feito com a forma tradicional, ficou muito boa mesmo. Eu trabalho com um artista plástico, que ele tem um domínio muito bom de aquarela. Foi por isso que quando eu olhei, eu até falei para ele, nossa, tem que ver essas aquarelas aqui. Aí eu cheguei a mostrar para ele aquela tirinha do... Nossa, eu esqueci o nome do personagem. Na verdade, eu nem sei se tem um nome do personagem, mas aquela tirinha que tem o cachorro e o gato, que o rapaz encontra um gato, a princípio ele tenta, né, empurra o gato para a porta do vizinho. Então, quando eu mostrei para ele, disse, cara, muito bacana isso aqui. E ficou muito legal mesmo, parecia mesmo feito de forma tradicional. Pois é, então vamos falar de uma outra obra tua que é também, eu acho que foi a primeira assim, que eu comecei a ver muito o teu trabalho. Na verdade, a primeira que eu vi foi As Sete Cores da Amazônia, mas uma que me mostrou logo assim um potencial de como tu estava reunindo, fazendo as coisas e produz muita coisa, diga-se de passagem, que foi A Maldição do Governador, né? Que é aquela história que conta da promessa não cumprida pelo governador, pelo candidato, né? Eu não lembro o nome do candidato agora, para dona Raimundinha, né? Aloysio Fraga. Aloysio Fraga. Ele fez a promessa para dona Raimundinha, ela amaldiçoou o cara, apodrecer em vida, né? E ela só não esperava que essa praga ia pegar, né? E o cara começa... eu não vou dar spoiler, né? O pessoal tem que conhecer a obra, né? Essa é a premissa, né? Mas essa é a ideia, né? Aí ele começa a procurar ela, ele começa a apodrecer e começa a procurar ela, né? Enfim... A campanha rolando, né? A campanha rolando, o cara apodrecendo. O cenário político brasileiro já tá cheio desse tipo de candidato, né? Que promete e não faz. Tu acha que essa praga, então, da dona Raimundinha... Todos também. Tu acha que essa praga da dona Raimundinha, ela tinha que ser de abrangência nacional também? E qual foi a... A gente ia viver um The Walking Dead, né? Nós teríamos uma cidade no Brasil que ela ia ser muito... Na Brasília ia começar um processo muito grande aí de apodrecimento, né? Qual foi a tua inspiração para esse quadrinho? Cara, para quem é de Manaus, acho que é bem óbvio a inspiração, que foi um acontecimento que teve aqui envolvendo o então prefeito Amazonino Mendes e uma moradora de uma área de risco aqui. Eu não lembro que ano que foi exatamente isso aí. Foi em 2010. O que aconteceu nessa situação? Estava chovendo aqui, né? E quando chove, há deslizamento de terra nessas áreas, desmoronamento e tal. E tinha lá umas casas que estavam prestes a cair, né? Na beira do barranco lá. E aí o prefeito foi lá. E aí, quando ele chegou, o pessoal pensou, pô, chegou a salvação. O prefeito vai chegar aqui e vai resolver o problema. Aí ele olhou tudo e falou assim, pessoal, gente, vocês têm que ir embora daqui. E aí o pessoal falou assim, pra onde? Pra onde que a gente tá aqui? Porque não é por opção, né? Tem um cara pra onde ir. Aí ele, não sei, casa de parente, não sei, foi pra algum lugar e tal. Aí a mulher, uma mulher, né? Que inspirou a dona Raimundinha foi lá. Ela, mas pra onde, prefeito, que a gente não tem pra onde ir? E aí ele respondeu pra ela, então morra. Aí, esse então morra, que eu acho que como a sociedade brasileira mudou drasticamente em tão pouco tempo, né? Foi chocante naquele momento ouvir o prefeito falando isso, então morra, né? E hoje a gente tem um presidente que já falou coisa muito pior, de boa, né?
Mas naquele momento foi chocante ouvir aquilo de um mandatário, né? Eu falei, então morra. E aí saiu no Jornal Nacional, saiu vários veículos de comunicação e tal. E, obviamente, já foi incorporado ao folclore local, né? No mesmo ano já tive a marchinha de carnaval, com o tema brasileiro é assim, né? E aí, cara, como já fazia parte do folclore local aqui, aí eu tinha chegado Halloween, né? E aí eu tava no Instagram da Black Eye querendo trazer alguma web tirinha para um tema Halloween, né? Aí, lembro desse episódio, eu falei, porra, eu poderia inverter, né, cara? Em vez de ser a praga ser do prefeito pra mulher, é da mulher pro prefeito, acho que ficaria melhor pra uma história, né? E aí, só que também tão morra também não ia ter graça, então apodreça, né? Seria basicamente isso, né? Inverter as coisas. Aí eu peguei, eu fiz a web tirinha, né? A Maldição do Governador, já com essa ideia. Inverter e tal, vamos ver no que vai dar. E essa foi uma história de comédia que eu tava me divertindo tanto que eu simplesmente fiz um processo que normalmente eu não uso, cara, que é o de deixar o negócio correr solto, assim. Eu simplesmente comecei a fazer, só planejava cada tirinha, assim, aí toda semana eu lançava o que estava acontecendo ali no universo da Maldição do Governador. Aí fui lançando e a repercussão foi aumentando. E o pessoal, porra, quero ver o que vai acontecer com esse filho da puta. O pessoal começou a dar um feedback legal, eu falei, porra, e agora mesmo que eu vou até o fim, né? Aí fui, fiz a tirinha até o fim, vários capítulos, né? E só aumentava, né, o número de curtidas e tal. Aí quando terminou, eu falei, caramba, eu fiz essa porra na brincadeira aqui, sem elaborar muito o roteiro, e ficou interessante a ponto de transformar isso em um quadrinho impresso, né? O pessoal já tava pedindo, né? Quando é que vai sair o impresso? Pô, vou fazer. Aí foi aí que eu peguei, né? Falei, pô, agora eu vou. Já que passou a fase da loucura, né? Do fluxo ali e tal, agora eu vou tentar lapidar a história um pouco melhor, né? Aí eu transformei ela no formato que ela ficou, né? Acrescentei vários quadrinhos a mais e também vários pontos na história que não existiam, que deixou uma progressão mais legal. Essa é uma história que eu gosto muito, cara, porque ela tá muito redondinha, assim, a progressão tá bem legal, assim, dos acontecimentos, sabe? Até chegar no ponto do clímax, né? Tem tudo a ver, que a história termina lá onde começou, que foi no barranco. Pô, pra mim seria muito legal se um dia fosse adaptado pra televisão, alguma coisa do tipo. Cinema acho complicado, mas pelo menos... quem sabe. Especial de TV um dia acho que seria bem legal. Cara, muito legal. Quem acompanhou foi um dos que ficaram acompanhando e eu achava cada vez... E aconteceu isso mesmo, porque cada semana que passava eu ficava esperando para ver, sabe? E isso é interessante tu comentar, que tu não tava com essa ideia. Foi mais um projeto que saiu, de repente, uma coisa que saiu sem um planejamento inicial que seria, vai ser com esse objetivo, e foi criando uma proporção cada vez maior, né? E foi sucesso. Eu achei muito interessante mesmo ela ter essa pegada, assim, porque era bem... A gente via que era bem humor, né? Era uma sátira bem... Mas tinha aquela questão, né? Falando sobre a política de forma bem direta. Então, só não entendeu quem não quis, né? E falando sobre o Amazonino Mendes, por acaso, essa história teve a ver com... Porque eu lembro que ele ficou muito comentado aqui de uma ação que ele teve. Tinha uma pessoa... Alguma coisa aconteceu em Manaus e a moradora originariamente ela era aqui do Pará. É esse caso que ele falou assim para a mulher, aí a mulher disse, você é da onde? Eu sou do Pará. Aí ele, tá explicado, rapaz. Tá explicado, né? Eu digo, caramba, causou aqui também uma revolta muito grande. Eu acho que cada estado tem o seu político folclórico, né? Essa coisa aí, o amazonino é esse tipo de cara. Aqui a gente também tem uns e outros. Então, vamos falar de um outro projeto teu, que é Os Sete Cores da Amazônia, né? Essa daí foi ilustrada pelo Thier Santos também, né? Escrita por ti
ilustrada pelo Tio Santos. Ela fala sobre aquela história, é uma história que fala sobre a garotinha de Manaus, que ela vai para o interior do estado conhecer a avó, e após ela começa a descobrir as suas raízes, né, indígenas, e ela embarca nesse mundo assim de mistério, beleza da floresta. Essa HQ, ela foi lançada na Bienal do Quadrinho de Curitiba. Como foi participar de um evento assim tão emblemático do quadrinho, e como foi a receptividade do público por esse quadrinho? Cara, então, esse quadrinho foi o nosso primeiro, né, do Estúdio Black Eye. Na verdade, o Estúdio Black Eye ele estava criado, mas mais na nossa cabeça, assim. A gente não estava fazendo nada, né? Mas a gente já tinha logomarca, já tinha tudo e tal, só que o estúdio mesmo não existia. E aí, quando a gente viu a Bienal rolando, na verdade a gente perdeu o FIC, né? Quando a gente viu o FIC já tinha rolado, a gente estava, como a gente fala lá em São Paulo, a gente estava moscando, né? aqui em Manaus é lesando. E aí, quando a gente viu, a galera de Manaus já estava lá no FIC, né? Aí a gente, olha aí que a gente perdeu, por não ter produzido nada. Né? Aí, caramba, quando vai ter o próximo? Aí era Bienal. Só que aí já faltava, 5 meses pra Bienal, e os caras já estavam chamando, né? Estavam chamando quem tinha produção. Aí, o momento é agora, dá tempo. Vai ser na correria, mas a gente faz. E aí eu fiquei com essa missão de, num fim de semana, bolar um quadrinho pra gente, pelo menos em, uma semana e meia, ter algumas páginas dele para mostrar para os caras da Bienal, para poder eles darem a credencial pra gente. Porque eles estavam dando preferência para quem ia lançar, né? E aí foi assim que surgiu. Eu fiquei pensando, né, tal, sobre o que a gente ia fazer, e aí a gente tinha outros projetos que até hoje não saíram, mas que a gente pensava em fazer, só que eu fiquei pensando, já que a gente é de Manaus, a gente vai chegar lá em Curitiba, né? Nada melhor do que fazer uma coisa que fale sobre a Amazônia, porque senão eu chegar lá falando uma história, isso aqui é o policial Billy McCoy de Nova York, enfrenta saca? Não faz sentido, né? O pessoal tem curiosidade, vamos cobrar isso da gente, né? Vai ser mais inusitado para os caras a gente ser de Manaus do que o nosso quadrinho, né? Então, vamos juntar logo as duas coisas, já que o pessoal vai se espantar quando a gente falar, eu sou de Manaus. O quê? Então, vamos fazer o quadrinho da Amazônia logo, né? E aí eu fiquei pensando, o que eu faria? Uma coisa que resumisse bem, né? Manaus e Amazônia. E aí foi que caiu a ficha, assim, a dicotomia do que é Manaus e do que é Amazônia, né, cara? Manaus é uma coisa completamente diferente, assim, porque tem poluição, tem favela, tem violência, tem engarrafamento, tem todos os problemas de qualquer outra grande capital, né? E aí eu fiquei pensando nessa personagem, assim, que cresce nesse ambiente, achando que essa é a realidade dela, né? Mas ela não percebe o grande diferencial de Manaus, que é estar na Amazônia, né? E aí ela, não só ela percebe que ela está na Amazônia, como ela está geneticamente e culturalmente ligada à Amazônia, porque ela descende de uma cultura indígena que ela não faz ideia. E, ao mesmo tempo eu fiquei pensando, a profundidade disso é que, o que fizeram dos nossos indígenas, né? Que antes eram pessoas livres e tinham sua cultura, tinham sua língua, tinham a sua cosmologia, e para eles, onde é que você encontra eles aqui em Manaus? No lixo, em cima do lixo, morando em palafita, convivendo com rato, Não vamos ser hipócritas de achar assim, não, a elite aqui de Manaus é branca, cara. Sempre foi, desde a época da borracha. Então, o que sobrou pro indígena, sobrou isso, cara. Saca? Então, essa é toda a construção que tá por trás dessa historinha que a princípio parece ser bem boba, né? Porque ela é contada pela criança, pela visão da criança e tal,
E aí ela vai passando por esses lugares, né? O dia a dia dela é ali em cima do bicho, ela brinca, usa uma geladeira como canoa, né? Com um amigo dela e tal. A cultura dela qual é? É cultura evangélica, né? Porque foi imposta já, né? Muito tempo atrás. E aí ela já cresce dentro da igreja, lá rezando para Jesus. Né? E aí, um belo dia, ela descobre que a avó dela, que ela nunca viu, tá doente. E ela não quer vir para Manaus. E a mãe chama ela nessa aventura para ir lá tentar convencer a avó para vir para Manaus. Aí, a partir daí que ela descobre a exuberância da floresta e quando encontra a avó, descobre a cultura que lhe foi negada, né? Sim. Que lhe foi negada. E não sei se tá ligado, mas vai ter um filme, né? Tá pra estrear, vai passar na TV Brasil. Cara, eu não sabia. Vai. Muito bacana. Também fruto de edital estadual. Né? Olha a importância, né, cara? Uma amiga minha, não tinha nada a ver com a Ancine, olha só, furando a bolha da Ancine, porque vai pra TV Brasil sem ter sido um edital da Ancine, um edital local aqui, que abriu uma verba pequena para fazer um projeto de audiovisual. E mesmo assim a Ana Lígia Pimentel, que é a diretora, conseguiu operar um milagre aí e fez um longa-metragem. Cara, que bacana. E qual é a previsão do lançamento? Eles já começaram a gravar? Não, já está feito o filme. Já está feito? Já está feito. Já está feito. Estão agora nos arremates finais aí e eu acho que deve... Se não for agora em fevereiro que eles vão enviar para lá, deve ser em março. Caramba! É muito legal, né, cara? Isso deixa a gente orgulhoso, né? Ver o trabalho sendo reconhecido e assim, de uma forma... Prometeram que eu vou embora daqui dia 1º de março. Me prometeram que antes de eu ir, vai ter a estreia no Teatro Amazônia. Rapaz, olha... Tomara. Ademar, a gente está chegando no fim aqui do podcast. Eu queria saber, assim, quais são os teus projetos futuros agora... Além desse filme que deve estar saindo já não é um projeto futuro, é um projeto já presente. Quais são os projetos futuros ainda para esse ano aí? O que reserva o Ademar Vieira? Cara, então, a gente vai ter aí uma surpresa, porque eu estou sob contrato de sigilo. Então, não, é melhor não contar. Então deixa essa surpresa, deixa ela rolar. Vou deixar a surpresa, beleza? Então, posso contar só, vou dizer que vai ter uma surpresa aí lá pro final do ano na CCXP. Que aí o meu nome vai estar associado com uma coisa grande aí, cara, que aparentemente tem nada a ver comigo, mas fui chamado para esse desafio e vamos ver. Agora, da Black Eye, que a gente pode esperar é o Mística Amazônia, que é um projeto que surgiu na casa, que a princípio era voltado para o público infanto-juvenil. Só que aí, como a gente não consegue ter a mão um pouco pesada, né? Não sei se vai ficar muito nesse infanto, não. Acho que vai acabar indo pro público juvenil e adulto. Então a gente quer fazer uma história do Mística Amazônia, que é uma história... É uma história que a gente quer transformar, como se diz, em seriado, assim, né? Um personagem que possa ter várias aventuras. Que é uma espécie de... posso dizer, é ação e aventura e tal, né? Envolvendo as lendas indígenas, né? Então, vamos fazer uma história aí bem mais profunda com nossos personagens, mas por enquanto ainda a gente ainda não tem muita coisa para falar. Até que, sei lá, 2 meses. Aguardem que vai ser legal. Muitas surpresas. Eu tô querendo também fazer um outro livro de tirinhas só dos personagens Sam, Oscar e o gato Edgar. São aqueles que aparecem nas tirinhas que até hoje é o que mais faz sucesso.
que é o rapaz que tem um cachorro. Ah, sim. Né? Na verdade, ele era sozinho e depois ele adota o cachorro e depois ele adota o gato. E eu tava pensando em fazer nesse quadrinho uma coisa diferente do que se faz com tirinha normalmente nesse tipo de situação. Eu quero fazer umas tirinhas que vão acompanhando esse recorte da vida do Sam, né, que é o humano, né, é o humano, o cachorro e o gato. Tirinhas que mostram a solidão dele antes dele ter o cachorro, e aí tirinhas que mostram o período aí que fica só ele e o cachorro morando no apartamento, o que acontece. Depois o período em que ele adota o gato também, né? E como a vida dele muda, assim, então. E aí vai ter várias coisas, cara, assim, tipo, eu quero fazer uma coisa bem que não é na pegada de nada do que fazem, assim, tipo, Garfield, né? Sim, eu entendo. Coisa assim, tipo, é um recorte da vida de uma pessoa mesmo, e coisas que acontecem, né? Pequenas coisinhas que só quem tem bicho sabe, né? Ah, imagina. Só quem tem bicho sabe as coisas. E, cara, esse personagem é muito legal, né? Porque inspirou durante a pandemia muita gente a adotar. Sim. Porque a inspiração veio disso, né? Veio do momento que eu estava na pandemia ali, que na companhia dos meus 2 cachorrinhos. Aliás, eu tinha, né, 2 cachorrinhos, um cachorrão, que é a Zelda, e mais uma gata, né? E eles faziam companhia para mim. E, porra, se não fosse a companhia deles na pandemia, ia ser foda. 2020 foi pesado. Complicado, né? Foi um ano complicado. E aí eu vou trazer isso, cara, pra tirinha, né? E aí, como sempre, né, cara, a promessa é fazer você rir e chorar. Né? Essa é a pegada. E, Ademar, quantas pessoas fazem parte do estúdio Black Alien? Cara, é um estúdio bem pequeno. Só tem eu, o Thier, que é ilustrador, arte finalista, né? E o Rafael, que é o nosso administrativo. E não só administrativo, como é jurídico, como é logístico, né? Tudo onde a gente falha é ele que resolve. Financeiro é tudo. Então, a gente encontrou essa fórmula bem pequena aí, cara, e tem dado certo. Mas quando a gente precisa, a gente contrata, né? Alguém para com a gente. Foi o caso do Juscelândia. Contrato para projetos específicos. O Thier também ele estava concorrendo, não foi? Acho que melhor arte finalista. Né? Maior arte do HQ Mix, né? Eu até votei nele, eu até marquei, olha, eu votei. Muito, muito bacana. Ademar, passa os contatos assim para quem quiser conhecer mais um pouco do teu trabalho, como conseguir comprar as tuas obras, né? Como é que a pessoa pode entrar em contato contigo para encontrar teus livros e as tuas tirinhas? Pode falar as redes sociais e os contatos. Então, dá para comprar nas lojas especializadas de quadrinho, né? As principais do Brasil, que é a Tiban Comic Shop, lá em Curitiba. Está no site deles, dos quadrinhos. Tá? Todas essas tem site, né? A Ultra Press de São Paulo e a Loja Monstro também em São Paulo. Também temos lá no Rio de Janeiro a Lázaro, só que agora, nesse momento, só tem a Juricaba lá. Não tem, a Juricaba 7 Cores e Maldição. Tá falando que sem palavras. Mas nessas já dá para comprar. Se não achar em uma, vai achar em outra. Em Manaus você encontra na Boca do Largo, aqui tem seu endereço. E no Pará, né? Belém, né? Aí é a loja Kryptonita. Loja Kryptonita. E lá na galeria tem outra loja, que é a loja do Yang também. Da Verugibi. Verugibi. Verugibi, isso. É uma loja nova, recém-inaugurada lá. Tem todo esse material. E se a pessoa quiser, com teu autógrafo, pode entrar em contato direto contigo e tu envia para todo o Brasil? Cara, então, o autógrafo tá Cara, olha, eu vou fazer o seguinte. Manda uma DM lá pra mim no Instagram, que é melhor de falar comigo. Que é o @Ademar__Vieira.
Aí se eu responder, beleza e tal, é porque eu vou mandar com autógrafo e tudo mais. Se eu indicar uma loja, é porque eu tô em correria e eu já tô preferindo não me comprometer, porque eu não vou acabar esquecendo. Tô fazendo assim, cara. O pessoal pediu pra caramba aí eu tava mandando aí, começou a entrar evento aí e coisa pra fazer. E aí eu acabei deixando algumas pessoas na mão aí. E agora eu vou segunda-feira entregar aí. É que, conforme o tempo, né, as pessoas também têm que entender, né? Porque quando sai do projeto, enquanto está num projeto tipo Catarse, que tem aquele objetivo autografado, aquele negócio é uma coisa, né? Depois fica difícil. Para isso que existem as lojas, né? Para a gente conseguir distribuir no Brasil inteiro. Tipo, a gente tem um probleminha aqui, que é o nosso... Eu e o Tchê, a gente é artista puro, né? O artista puro, que eu digo que o cara é totalmente desorganizado, caótico. E aí tu dá um negócio, põe a nota num guardanapo aqui, quando ele já perdeu, saca? É foda. E o Rafael, que é o cara, sabe, da planilha do negócio, tudo certinho, cadê recibo, cadê... Saca? E é por isso que ele fica aqui em Manaus com todo o estoque e é ele que coordena isso aí. Eu não me meto. Só que eu não moro aqui, né? Nem eu, nem o Thier. Então, tipo, às vezes a galera compra lá pelo Instagram da Black Eye, aí chega sem autógrafo, né? E o cara fica frustrado porque acha que a gente deu de sacanagem. Porque tá pouco se fudendo com o cara, né? Não. Porque o estoque tá numa cidade e os artistas estão em outra. Saca? Aí tem. Inclusive agora eu vou voltar para São Paulo, já vou voltar sem nenhuma sem palavras, porque a minha parte que era minha para vender já vem. Vou ficar dando uns autógrafos aqui só enquanto eu tô aqui em Manaus, quando eu voltar para lá e parou. Só se me pegarem na loja aí eu dou, né? É só as pessoas têm que entender isso mesmo. Ademar, cara, muito obrigado por ter topado, né, participar desse podcast. A gente ter conversado, foi uma conversa muito boa e espero revê-lo pessoalmente mais vezes essa nossa conversa assim, online, Belém, Manaus, mas serve para matar a saudade. A gente precisa se encontrar novamente e quando tiver... Se tiver FIC aí, ó, tem FIC, tem CCXP. Pois, também. Rapaz, olha, eu ando com projetos ambiciosos, sabe? Eu ando com projetos ambiciosos. Assim como tu falaste, o tempo também, para mim, é um negócio que é um fator, sabe? Eu sempre uso muito, eu sempre falo isso, porque eu não vivo necessariamente do que eu produzo. Eu tenho um trabalho fixo que me toma tempo, me toma minha produção, sabe? Então, isso é complicado. Mas eu já ando pensando, amadurecendo muito essa ideia. Eu já tinha uma vontade muito de participar assim, desses eventos, pelo menos nacionais, os principais, né? O FIC, a Bienal, desde o ano passado. Aí, com pandemia, aquilo foi esmorecendo, né? Mas eu tô com uma ideia muito assim, já madura, já tem uma programação que eu consiga viajar, consiga participar. Agora, eu preciso também de uma coisa assim que eu não penso nem muito nas vendas, eu penso muito na divulgação, as pessoas conhecerem o meu quadrinho mais, sabe? Isso que é um projeto. E vamos ver, de repente a gente se encontra num evento desses no Brasil afora. Pois é. Ademar, mais uma vez, muito obrigado. E bom evento aí em Manaus. Vai até quando a Semana do Quadrinho? Cara, vai até dia 9. Então tá, muito obrigado e a gente vai se falando. Um abração. Abração, Léo. Abração para todo mundo que tá ouvindo aí. Espero encontrar com todo mundo quando for em Belém aí, próxima vez. Com certeza. Abraço, amigo. Até mais. Tchau, tchau.